Sandra, boa tarde, Agnello, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Eu estou muito contente em poder participar aqui dessa rádio, aceitando o convite para estar falando um pouco mais sobre esse assunto que a gente ouve cada vez mais se falar. Não é um assunto que gostamos de falar, mas é um assunto que é preciso falar. É isso, né? O assunto que a Michele traz para nós hoje é sobre a humanização, né, dos cuidados de pacientes no tratamento oncológico. A Michele, ela é auxiliar em técnica de enfermagem, ela está graduando no 4º ano, né, de bacharelado em enfermagem, mas ela tem especialização em incidência de câncer, quimioterapia, radioterapia e diagnóstico pelo AC Camargo Center. Atualmente ela trabalha no INCOR, Hospital das Clínicas de São Paulo, e ela é sócia proprietária da empresa Lumicare. É assim mesmo? Lumicare? Lumicare. Ah, Lumicare. Ah, desculpa, hein? Vou ter que falar certo. Lumicare, que atende os pacientes em tratamento e diagnósticos com câncer. Veja, parabéns, viu? Realmente na área, né, tem uma grande experiência, né? Há quanto tempo, antes de a gente entrar propriamente no tema, há quanto tempo, Michele, você está na área de pacientes, trabalhando com pacientes com câncer? Há mais de 5 anos. A gente geralmente empreende, né, ou tem algum desenvolvimento em algum trabalho quando é a dor da gente, né? E isso também não foi diferente comigo. Meu primeiro paciente com câncer, o primeiro paciente que fez um tratamento oncológico era um familiar. E depois desse paciente que eu tive a oportunidade de cuidar, que eu comecei a estudar enfermagem. Então foi exatamente nessa época que eu comecei a observar a necessidade de pessoas especializadas para cuidar desse paciente, porque não são só exames de rotina. Tem uma rotina diferenciada. Então, visualizando isso, eu já comecei a entender, eu estudei, trabalhei em alguns setores, mas a oncologia, ela sempre mexeu muito comigo. Sim. E depois, né, os meus próximos pacientes também foram oncológicos. E, inclusive, a gente passou por isso dentro da minha casa com a minha sogra. E eu realmente vi essa necessidade. Muitas vezes eu chegava lá para levar ela na quimioterapia e o paciente não tinha nem realizado o exame de sangue. Então, o exame de quimioterapia, ele não é realizado sem a coleta laboratorial. Então, são pequenos detalhes que essa rotina do paciente oncológico precisa ser olhada cautelosamente. Que ótimo, que ótimo. E vamos lá, então. O Agnello aí vai conduzir a primeira pergunta para você. Michele, primeiramente, eu gostaria de saber, né, o que são os cuidados oncológicos e qual a sua importância? Agnello, você não falou com os ouvintes ainda. Obrigado, boa tarde, ouvintes. Só eu que falo, né? É que assim, eu falo demais, né? Me esqueço do Agnello. Obrigado mais uma vez, nós estamos aqui, todos parceiros aí. Sim, desculpa. Obrigada. Como é que é a pergunta? Desculpa. A pergunta é o que são, né, cuidados oncológicos e qual a sua importância? Muito bem. O câncer, gente, infelizmente, ele tem 2 formas de ser adquiridos, né? Ou geneticamente, que é uma herança aí dos nossos antepassados, ou o câncer adquirido por má alimentação, uso excessivo de álcool, sedentarismo e alcoolismo. Então, essas são as 2 formas da gente adquirir esse câncer. Qual a importância dos cuidados do paciente oncológico? O paciente oncológico, quando ele começa a fazer um tratamento de radioterapia e quimioterapia, ele fica muito debilitado. Então, ele não consegue acompanhar muitas vezes sozinho. Existem muitos casos que o paciente vai sozinho, mas depois de já ter iniciado um tratamento. Porque só para fazer a quimioterapia, você precisa de um acompanhante. Você não pode ir sozinha na sessão de quimioterapia. Então, é importante que você entenda a rotina desse paciente, para que não atrapalhe o processo de tratamento. Se você não realizou a coleta do exame de sangue antes da quimioterapia, você não vai realizar a quimioterapia. Então, você volta para casa, agenda uma nova data para você fazer a coleta de sangue e assim realizar o exame de quimioterapia.
quimioterapia, assim como todas as outras rotinas. Hoje, no SUS, não se faz quimioterapia a alguns tipos de câncer e alguns tratamentos já iniciam esse tratamento hoje no SUS, mas geralmente o SUS não inicia a quimioterapia sem resultado de biópsia. Então, se o oncologista ele é muito bom, ele consegue olhar ali e ele consegue identificar que o paciente tem um câncer, porque o câncer ele é um crescimento anormal na célula. Então, a célula não é bonitinha, redondinha, ela tem um crescimento diferenciado. Então, o médico consegue identificar. Só que para ele dar início a esse tratamento, ele precisa saber o nome do câncer. Todo câncer tem um nome. E aí sim, ele vai falar qual é o tipo de tratamento. Uma é quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. Então é importante que você entenda essa rotina. E é isso que nós vemos trazendo para esses pacientes, essa tranquilidade. Então assim, o paciente às vezes ele fica com muitos exames para fazer. O familiar não consegue dar conta dessa rotina, quem já passou por isso pode falar que essa rotina é uma rotina totalmente desgastante. E aí nós entramos cuidando de toda essa parte burocrática, toda essa parte assistencial e o familiar só se preocupa em amar e cuidar desse paciente. Que trabalho bonito, né? Você está falando da quimioterapia, que você precisa fazer a biópsia, né? Mas tem um exame muito importante também, que eu acho que é fundamental, ajuda muito, eu falo por causa própria, que é o imunohistoquímico. Isso. O imunohistoquímico, ele é um complemento da biópsia. Ele é um exame que geralmente faz um complemento em cima da biópsia. Geralmente o médico solicita os dois exames juntos. No meu caso, foi uma coisa maravilhosa, porque o imunohistoquímico, quando veio a biópsia, era indicativo de químio. Quando chegou o imunohistoquímico, não precisou da químio. Exatamente, porque então, o câncer... Isso eu acho que também é muito importante a gente colocar a importância, depois disso, a importância de aguardar o imunohistoquímico. Eu acho, hoje para mim, é fundamental. Não começar uma químio, a não ser, claro, que o estágio do paciente esteja muito avançado, algo assim, mas o imunohistoquímico hoje, para mim, é o diferencial. Eu tive um paciente agora há pouco tempo, Sandra, nós fomos à consulta do oncologista com o resultado da biópsia e ela já era um paciente com remissão de câncer, ela já era um paciente com câncer que estava em remissão. E o doutor não tinha saído o resultado e ele chegou a falar em iniciar a quimioterapia. E eu falei assim, doutor, mas ela tá bem, porque ela estava muito saudável. Então, assim, quando a gente inicia o tratamento de quimioterapia, automaticamente o paciente ele fica mais debilitado. Então, assim, conversando ali, todos nós entramos num consenso e optamos por não iniciar a quimioterapia. E quando veio o resultado da biópsia, do histoquímico, veio o resultado negativo. Por ela ser uma paciente oncológica, o médico deduziu que talvez seria, mas quando veio um resultado negativo e ela não iniciou. Então é importante você ter alguém que entenda exatamente o que o oncologista faz. Então é isso que a gente faz, a gente leva o paciente no oncologista, entende tudo aquilo, a gente não vai apontar para o oncologista o que ele tem que fazer, porque eu não sou médica, né? Eu não sou médica, então assim, a gente orienta de acordo, a gente sabe as perguntas certas para fazer pro oncologista. Inclusive, eu recomendo que toda ida ao oncologista você leve as perguntas anotadas, porque na hora é tanta informação que a gente não se lembra de perguntar tudo. Então, eu sempre anoto, eu faço listas grandes. No meu caso, por ter, né, meu irmão era médico, enfim, eu tenho 2 estudantes de medicina na família, enfermeiros, então, e foi realmente assim um falar de Deus, porque eu estava limpando a minha casa e eu ouvi, dentro, né, eu senti, eu tive a percepção, eu tive a intuição, aí cada um, né, dentro daquilo e falando assim, espera no imunohistoquímico, entendeu? E me veio aquilo e que fez a diferença, então eu acho muito importante isso. Agnello, dentro da sua experiência, você gostaria de fazer alguma colocação? Podemos ir para a pergunta número 2? Pode para 2? Quais são, depois eu gostaria de você aí dando a sua contribuição, que é tão importante. Quais são os principais desafios enfrentados por pacientes e cuidadores durante o tratamento de câncer, Michele? A maior dificuldade que eu já encontrei até hoje dentro do tratamento é o processo da quimioterapia.
Então, todo o tratamento é muito doloroso, sacrificante, burocrático, mas a quimioterapia, ela atinge não só as células cancerígenas, mas também as células boas, né? E aí, o paciente, ele fica muito debilitado. Então, assim, eu já vi casos de pacientes que não resistiram ao tratamento, e eu já tive casos de pacientes que estão muito bem aí pós-tratamento de quimioterapia. Então, assim, o maior desafio que eu acredito do paciente pós-diagnóstico, né? Porque você ouvir falar que você tem câncer é muito difícil, porque hoje em dia muita gente ainda assusta, tem muita gente que nem gosta de falar desse nome. Na verdade, acho que vocês conseguem entender. Aquela doença. É exatamente isso. Mas é importante que a gente entenda exatamente qual é a doença. Eu não escondo dos meus pacientes nada. Porque assim, Sandra, Agnello, já pensou você ir para uma guerra e você não saber quem é seu adversário? Então, assim, eu até me arrepio e me emociono de falar, porque a gente usou muito essa técnica. Então, a gente usa até os dias de hoje. A gente sempre dá a notícia com uma solução. Então, assim, se você não tem a solução, você tem que buscar a solução para dar a solução para o seu paciente. Então, você sempre dá a notícia com uma solução. É uma doença grave, mas tem um tratamento, nós vamos conseguir, tem 99% de chance de cura. Hoje, 30% dos cânceres são diagnosticados como câncer adquiridos por conta da má alimentação, sedentarismo. Então, a gente podia ter uma incidência de 30% menos de câncer. A maioria dos cânceres diagnosticados no estágio 1 tem 99% de chance de cura. Poderia falar em números aqui, mas ainda se morre no Brasil, câncer de próstata tem 99% de chance de cura, mas ainda se morre 72% dos homens, né? Então, mulheres, 99% do câncer de mama, 30% dessas mulheres ainda se morrem. Pontuando que no câncer de mama, eu fiz muitas palestras esses últimos meses. Em todas as palestras, mais de 50% dos homens não sabia que poderiam ter câncer de mama. Então, assim, é importante vocês saberem disso. Existe tratamento, tem a mesma quantidade de cura, mas em 99% dos homens diagnosticados com câncer de mama morrem, porque não buscam a orientação médica, diagnóstico precoce e todas essas coisas. Então, essa é a maior dificuldade, é a conscientização, a prevenção e a gente passar por esse processo. E o cuidador, o que ele tem de dificuldade mesmo, que muitas vezes acontece comigo, a gente acaba se envolvendo, não só como profissional, né, mas como um amigo, um companheiro, e o paciente, ele acaba confiando muito na gente. Eu passei por várias experiências e esses pacientes, dos últimos 4, 3 morreram comigo. Então, assim, eles priorizaram a minha presença pela confiança. Independente do que esse paciente fez, o que ele era antigamente, o que ele fez, aquele momento é único. E ele ainda é vivo. Então, eu acho que a gente deve dar um final digno para esse paciente, um final de qualidade. Porque de uma coisa é certa, se eu falo de morte, eu vou morrer. Se vocês não falam de morte, vai morrer do mesmo jeito. Sim. O que muda é a qualidade e a condição que esse paciente, infelizmente, venha a falecer. Michele, você está falando, está passando um filme na minha cabeça, porque eu também, né, há 6 anos atrás eu tive um câncer, né, linfoma, e fiz todo o tratamento, né, importante, fundamental, mas a parte principal eu acho que é a gente também, né? Eu, como terapeuta que sou, eu nunca tinha tido doença nenhuma, nunca tinha ido em um hospital, né? Então, quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, claro, você leva um susto, né? Mas depois eu falo, bom, primeiramente, nas mãos de Deus, né? E, segundamente, os médicos, mas a parte principal, Deus e eu, o que eu vou fazer? Para que eu estou passando por isso? Né? Qual a minha participação? Importante ter apoio familiar, nossa, como é importante.
né, de uma ligação, né, de alguém que fala, pô, estou orando por vocês, estamos juntos, isso é importante. Mas a parte principal também é o meu estado, como que a minha interiorização, o meu interior está recebendo toda essa medicação, né, porque tem um resultado diferente, é muito grande, né, da forma com que a gente capta, né, recebe essa medicação, né, porque a gente, eu penso assim, né, que o câncer, eu fui, sei lá, conversar comigo mesmo, da onde foi? Garganta, né? Então, muitas das vezes, eu não expressava o que eu realmente estava sentindo. Então, se você não expressa de alguma forma, ela fica presa, né? Então, hoje, não é que eu estou com a voz da verdade, mas eu não deixo mais ficar. Né? Agnello, não sei se você já percebeu, muitos pacientes diagnosticados com câncer não sentem nada. E quando eles são diagnosticados, que eles recebem a notícia, eles automaticamente recebem aquilo de uma forma que o câncer desenvolve muito rápido. Sim. Tem muitos estudos, vocês mais do que eu devem saber sobre isso, e é inacreditável o que acontece com o paciente nesses casos, tanto conscientemente como inconscientemente. O paciente, de certa forma, quando ele se acha que está sendo um fardo, um peso para a família, ele acaba se entregando à doença. Então, eu quero deixar aqui hoje claro que futuramente, eu creio firmemente assim, no meu coração que, assim como foi o HIV, ninguém mais vai morrer de câncer. Existem avanços aí muito grandes, então a gente não tem que tratar isso, e é uma doença, e muita gente tem vergonha de falar que tem câncer. Gente, ninguém tem câncer porque quer, né? A gente não pode ter vergonha de falar isso e nem se submeter a um tratamento como esse. Quantas pessoas eu já conheci que se negaram a passar pelo tratamento? Então isso que o Agnello falou é inacreditável a evolução do câncer quando se descobre, como você recebe essa notícia e como ele se espalha dentro do seu organismo. Isso é muito importante, Michele, porque quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, primeiro pensamento, eu criei, eu posso descriar. Esse foi o primeiro pensamento, né, que eu tive. E dentro aí você coloca em prática, né, oração, meditação, auto-reiki, jurei, né? Então isso fortalece muito. Eu né? creio muito mesmo que Deus faz coisas espetaculares na nossa vida. Faz tudo, né? Faz tudo. Então eu creio muito nisso. E o tratamento, ele é um caminho, né? Ele é um caminho. Depende muito de como você recebe e de como você vai passar por esse tratamento. E aí eu estava vendo aqui, quando o Agnello está falando, a importância de um cuidador, porque já nós vamos entrar nessa parte que você trabalha, do curso que você ministra, que é uma das coisas muito interessantes para cuidadores e mais especificamente de pacientes oncológicos, né? Então, como você falou dessas pessoas que você acompanhou ao longo do tratamento, essa importância, porque para tirar um pouco, aliviar, né, porque é uma carga grande para a família. Então, e fica, infelizmente, aquela coisa, né, não, vai você, fica com você. Quando nós temos um cuidador, uma pessoa neutra, que foi preparada para aquilo, né, que sabe o que está fazendo e, como você falou, é quase que humanamente impossível, não devemos, mas emocionalmente a gente acaba se conectando com o nosso paciente, né? E o paciente também. Então, é muito importante isso. Eu acho que precisaria se destacar essa importância, né? E não ter, como você falou, meu Deus, por que eu posso falar que eu tenho uma gastrite? É a mesma coisa das doenças emocionais. Nós teremos o congresso agora da saúde mental, e se você fala de saúde mental, o povo já, eu sou louco. Não, isso, gente, por favor, diagnóstico não é sentença. Não é porque você recebeu um diagnóstico de um câncer que você está dizendo, você vai morrer. Né? Nós temos, como você falou, a medicina tem avançado muito em muitos setores. Se o universo todo, dentro da convicção de cada um, se isso chega para você, é porque de alguma forma você tem força para superar.
Era alguma coisa que aconteceu na sua vida para você aprender, né? Sim. Não por quê, mas Ou para uma você coisa que aprender. você tem que aprender e tratar. É Assim isso. como o Agnello falou. Então, eu acredito que seja... Ninguém quer ter câncer, né, gente? Mas eu acredito que seja uma oportunidade de você se olhar diferente e fazer. Eu poderia citar inúmeros casos aqui, mas eu acredito que o que a gente citou já é o suficiente. Não tem como passar por isso e não levar nada de aprendizado. Porque entra naquilo, ninguém quer estar doente, né? Mas a partir do momento que surge, né, para quê? Então, dentro disso, quanta descoberta, né, a gente começa a explorar, a tentar investigar, a tentar descobrir outros caminhos. E a gente ressignifica a nossa existência, né? Porque, sei lá, é super legal você estar bem, né? Mas quando tem essas diversidades, eu sempre vejo assim, né? Todas as dificuldades é o caminho, né? E antes de eu ter essa doença, né? Eu falo meu amigo, né? Minha bênção, porque abriu, né? Potencializou muitas coisas que eu tinha na teoria, porque eu nunca tinha vivenciado, né? Eu tinha assistido, né? Mas nunca tinha assim realmente vivenciado. Então, a partir desse momento, eu falo, poxa, a doença como um caminho, para quê? Está aí. Então, vamos explorar essa oportunidade. E abre, né, o leque. Né? E diminuir também, né? Porque câncer mata, gastrite, né? Se cuida, né? Mas é o mesmo peso. Exatamente. Né? Tem muitas pessoas que morrem da gastrite também, por quê? Porque dá muita força isso. Né? Dá muita ênfase. Se você quiser fazer algum comentário do Não, que isso é muito está importante, né? Porque a evolução é muito rápida, né? E tudo aqui depende de como, né, a gente vai assim conduzir isso, né? Assimilar isso, né? Porque é uma coisa que sei lá, é pensamento. Eu penso assim, a doença surge em questão de repetição de pensamento, de crenças, né? Então mudou a crença. Tudo é muito importante, a alimentação é importante, o tratamento é importante, mas na medida que você esteja bem também, você se predisposto, né, a se recuperar disso. Até como, né, você vai passar o processo. Passar. Isso, é isso que eu queria entrar. Porque quando eu iniciou assim, 4 meses, né, eu com dor de garganta, jamais imaginaria que fosse um câncer. E como terapeuta, eu estava atendendo dois rapazes, os 2 faleceram. Né? Por quê? A entrega. Né? Eles se entregaram, não tem mais jeito, não sei o quê. Então aquilo eu agradeço muito a Deus, falo, poxa, o Danilo, né, e o Roberto foi assim, né? Eu falei, não, eu tenho que fazer o inverso. Exatamente. Né? E na época eu estava atendendo pessoas que superaram também. Né? Outras pessoas que superaram também. Eu falei, meu, se um salvou, eu também posso. Então eu vou pesquisar o que eles fizeram. Isso. Né? Quem teve câncer e que está curado, já manda aí pra gente. Tem muita gente falando só que perdeu, mas conta pra gente quem se recuperou. Temos 2 grandes exemplos aqui. Vão mandando mensagem pra gente. E é muito importante tudo, né? Alimentação, o cuidado, né? Mas a parte principal é o seu bem-estar. É você realmente acreditar, né, que você também pode estar colaborando, não ficar só na espera de receber. O que eu posso me ajudar também? Isso é a parte fundamental. É não esperar só que o tratamento faça efeito, né? Vamos dizer que grande parte do tratamento depende do próprio paciente. Sim. Isso que eu gostaria de ressaltar aqui, sabe, Michele? Principalmente num programa como o nosso, que é de cura e autocura e autoconhecimento, é mudar esse olhar para a doença, porque eu estou vendo, tá pesado. Tá pesado, então a gente está sentindo muito peso, né? Não estou dizendo que receber um diagnóstico como eu recebi, o Agnello recebeu, seja uma coisa agradável. Mas eu encontrei uma menina linda, um depoimento de uma menina linda que eu transcrevo aqui. Ela com muita fé, muita determinação, como o Agnello, como eu, vamos para o tratamento. Eu não faço tratamento oncológico, faço outros tratamentos. Eu fui esses dias no médico, ela falou, 70% dos casos pioram, 30% dos casos estabiliza e 5% se cura. Eu falei, eu estou no índice dos 5%. Eu estou na índice de 5%. Porque se eu não acreditar
que eu faço parte desses 5%, eu vou ficar na turma dos 70%. Então, como aqui no nosso programa a gente trabalha muito com a mente, gente, a mente é tudo. É como eu olho o desafio. Então, eu gostaria de fazer um convite aos ouvintes para que mudasse esse olhar. Tá? E aqui a Michele também mudasse esse olhar. Não estou dizendo que seja uma coisa fácil. Mas, voltando essa menina, ela falou, eu já fiz de tudo. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou amar o meu câncer. Olha só, eu vou amar o meu câncer. Eu vou me amar. Eu vou amar essa doença porque ela está me trazendo aprendizado. Então, é uma doença que traz sofrimento. Eu tive 2 pacientes. Ele chegou para mim e falou, tenho câncer de próstata. Não sei, jovem, acho que 60 anos. Mas tudo bem, já estou diagnosticado, não tenho o que fazer. Então, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Já um senhor de quase 80 anos, 70 e pouquinho, foi diagnosticado e ser marido da minha cabeleireira. Posso testar o nome, porque ele já passou, uma pessoa incrível. Ele disse, não, é só mais um tratamento. 30 radioterapias e ele está quase 80 anos 100% curado. Então, assim, eu convido aqui aos ouvintes a mudar esse olhar, tirar esse peso, né? Como você falou, trazer mais amor, trazer mais leveza, né? Para esse olhar, porque eu vejo aqui, né? Hoje tem muitos diagnósticos tristes, porque a gente não se previne. Né? Não vamos ao médico, não cuidamos da nossa alimentação. Então, assim, quando vem esse diagnóstico, é como se tudo fosse acabar, mas não é. Não é o fim. O diagnóstico, ele não é uma sentença de morte. Ele só é o começo de uma nova história. Ele é o começo de uma nova história, de um novo tratamento, de um processo. Então, eu acredito que a gente vai ter muita evolução. A vacina do HPV, gente, tá aí, sim. Né? Vamos vacinar a garotada aí, que futuramente, né, eu creio que não teremos mais câncer de colo do útero, né? Sim. Então, não é uma vacina contra o câncer, mas é uma vacina que previne o vírus que causa câncer. Então já é uma grande evolução. Então a gente precisa se conscientizar e fazer esses tipos de vacinação. Mas a Fabiola faz uma pergunta interessante. E aí que entra. Porque assim, eu vejo que a gente toma remédio porque remédio remedia. A gente quer que o outro resolva o nosso problema, né? Não estou dizendo que nós não passamos por desafio, mas a gente sempre coloca tudo no outro. Né? Então, é o outro, é o médico. Eu vou aos médicos e falo, doutor, 5% você vai me ajudar demais. Os outros 95% sou eu comigo. Porque as pessoas às vezes vão no médico, não tomam a medicação direito, não fazem a alimentação direito e culpam o médico, sabe? Michele, então é trazer essa responsabilidade para nós também. A partir do momento que algo acontece com nós, o desafio é grande, a luta é grande, como você falou, é desafiador, mas eu tenho que entender que 95% é comigo. E quando eu não aguentar mais, eu vou voltar. Eu vou voltar para onde cada um acredita que vai, mas eu vou voltar. Mas entendendo como uma bênção. É duro você falar isso, né? Que a doença, nesse caso, é uma bênção. Mas como que a gente pode vigiar, então, a nossa saúde? Respondendo essa pergunta, porque nós já estamos para os momentos finais, né? Eu ainda tenho mais uma pergunta para você. Aí a gente ouve do Adoni e aí a gente depois volta a falar com os ouvintes. Ela perguntou como a gente pode vigiar a nossa saúde. Gente, vou dar uma notícia aqui muito legal. 30 minutos de caminhada diário já te tira da condição de sedentarismo. Aí você já pode postar uma fotinha lá, hashtag tá pago. Então, assim, hábitos saudáveis, boa alimentação, eu falei lá no começo, eu repito, 30% dos cânceres diagnosticados nos dias atuais são adquiridos por alimentação, uso excessivo de álcool, fumante e sedentarismo. Então, dos 100, vamos fazer assim, dos 100, 30 casos poderiam ter sido evitados. É muita coisa. Por isso que a gente vê tanta gente com câncer hoje. Antigamente quase não se via, não é verdade?
quase não se via. E hoje se vê muito, tem muito diagnóstico com câncer, mesmo com todas as informações. Então, nessas palestras que eu dei, eu fui numa palestra que as pessoas sabiam que eu fui numa palestra de câncer de mama e elas não tinham, na pergunta, né, que eu sempre faço nas palestras, já fez o autoexame esse mês? Gente, teve palestra que tinha uma de uma empresa inteira que tinha feito o exame de toque. É muito sério, muito triste. É de graça, é você com você mesma. Depende 95% de você. Então, respondendo aqui, 95% depende de você. Exatamente isso. Então, começar a olhar mais para nós, né? Nesse autoconhecimento, que é o convite, inclusive, que a Web Rádio ABC faz em todas as programações. Todas as programações, sempre nós estamos fazendo o quê? Olha para você, assume a sua responsabilidade. Não estou dizendo que não seja, nenhum dos casos, todos os casos aqui são casos muito sofridos, e eu agradeço aos ouvintes a participação muito. Mas eu quero dar um outro olhar, é só isso. Honro, respeito, estou com vocês, mas eu gostaria de trazer um olhar mais leve. Até porque um olhar como nós colocamos hoje, um olhar humanizado, né? Com compaixão, com leveza. A gente fala que a gente tem que olhar o nosso paciente não com empatia. Porque quando a gente usa empatia, a gente tem que ficar no lugar desse paciente. Se eu ficar no lugar desse paciente, eu não consigo ajudar ele. Mas eu tenho que olhar ele com compaixão. É isso. Que eu consigo entender exatamente o que ele está passando e eu consigo ajudar esse paciente. Então é isso que nós trazemos, essa qualidade. Então nós fazemos todo o processo, desde o diagnóstico de câncer, levamos na químio, buscamos... E levamos na consulta do oncologista, na radioterapia. A gente tem uma separação incrível de documentação para o tratamento, que são muitos exames. Então a gente faz uma pasta, tudo separado, faz uma planilha de medicação. Então fica muito fácil para o familiar dar esse suporte para esse paciente. Tem câncer que demora mais de 20 anos para se manifestar. Sim. Um exemplo é o câncer de colo do útero, mas existe câncer que é coisa de meses, né, para avançar no organismo. Então, existem vários nódulos, todos nós temos nódulos. E às vezes esses nódulos, eles ficam quietos. Estão quietinhos. Porque assim, gente, câncer, ele é sinônimo de maligno. Câncer, não existe câncer benigno e maligno. Câncer, ele sempre vai ser maligno. Agora, tumores, nódulos, esses sim existem malignos e benignos. Isso. Ele pode ir e voltar no nosso corpo todo o tempo, por inflamação, por N motivos. Então, tumores sim, podem ser diagnosticados benignos e malignos. Câncer não. Todo câncer é maligno. Câncer já é um sinônimo de maligno. E quando é câncer é porque quando eles pegam uma parte do órgão, que eles percebem que aquelas células começam a se multiplicar descontroladamente, né? Exatamente. Mas olha só, como foi rápido o programa. Eu agradeço muito a participação de todos os ouvintes. Obrigada, Doni, entrevistando você. Quem conseguiu responder, podem me seguir lá no Instagram, @Michele com 2LY.oncologia. Pode me chamar no direct, que eu mesma vou responder todos vocês. Mandem as perguntinhas, as dúvidas, podem me mandar que eu vou responder todos vocês, tá, Sandra? Mas agora eu gostaria de falar de um ponto muito importante, que é uma oportunidade na realidade. Eu gostaria que aqui as falas finais do programa, você nos contasse sobre, foi assim que eu te conheci, sobre esse curso de cuidadoras que você vai ministrar. Eu achei muito interessante, porque é uma oportunidade para os nossos ouvintes de fazer um curso, de entrar no mercado de trabalho, mas entrar de uma forma especializada, né? Diferencializada, visto que tem certificado. Mas como é este curso? Quando vai ser? Fala um pouquinho para nós do curso, dos objetivos, como ele vai acontecer. Obrigada, Sandra. Imagina.
trabalhando nessa área. Eu encontro muita dificuldade em encontrar um cuidador especializado em cuidados oncológicos, por conta de tudo isso que a gente já falou e que eu não vou repetir, pela rotina que é diferenciada. Então existem cuidadores de idosos aí maravilhosos, mas não são especializados em cuidados oncológicos. Então esse curso vem formando esses cuidadores de uma forma geral, com especialidades em cuidados oncológicos. Esse curso vai acontecer em 3 etapas, em 2 etapas, serão uma etapa online em 3 dias e 2 etapas presencial, que vai acontecer no dia 13 e 14 de janeiro. Podem me seguir lá no Instagram, vai ter muita informação sobre esse curso. Eu tenho como objetivo transformar cuidadores para que ele consiga trabalhar com um público muito grande, que está provando aqui dentro de tudo que a gente já falou, que pode ser dono do seu próprio negócio, vai ter formação para quem quer trabalhar por conta, por você mesmo, você não precisa se filiar a nenhuma empresa. Então nós vamos ter esse tipo de treinamento nesse curso, e certificado, com horas validadas, vai ser um curso incrível. Quem é cuidador de idoso pode fazer o curso? Pode. Michele, não tenho conhecimento nenhum, tenho um familiar que já passou por isso e eu gostaria de aprender. Muito válido, vai ser um treinamento incrível e eu vou capacitar. A única coisa chata, Sandra, é que eu só tenho 20 vagas. Então eu não consigo passar de 20 vagas, porque eu quero dar uma qualidade realmente de pessoas formadas para esse curso. Depois nós estávamos conversando também, você falou que vai para um banco, você, os melhores aí bom, é com você aí. Exatamente. Não vou dar spoiler aqui não, então vai você falar. Como eu já falei aqui para vocês, eu tô com dificuldade de encontrar profissionais especializados. Então, poderá já ter uma chance de empregos que se destacarem dentro dos pacientes que eu já tenho contato, de toda a minha convivência dentro desses pacientes, né? Então quer dizer que você faz o curso, que aí é um valor acessível a todos, exatamente, né? Esse curso, gente, ele vai ser muito acessível. Depois vocês podem me chamar, eu passo valores para vocês, mas é exatamente pela condição de eu não estar encontrando cuidadores para cuidar desses pacientes, que entenda a rotina desse paciente. Então, vai ser um curso incrível, a gente está depositando muita expectativa nele, porque tem tudo para dar certo, não só para quem realiza, mas para todos que vão ter a oportunidade de realizar esse curso. E com a possibilidade de ir para um banco de talentos, já está no banco de dados de uma empresa e de poder ter seu próprio negócio. Sim. Né? Você mesmo, nós vamos ensinar, então, hoje a gente fala de cuidador, todo mundo já pensa em trabalhar em uma cooperativa, em trabalhar para alguém. E por que não trabalhar para você mesmo? Você ser o empreendedor, ser o dono do seu próprio negócio. É uma grande oportunidade, Sandra. Ai, que bom. Muito obrigada, mas passou tão rápido, meu Deus. Os nossos bate-papos aqui são muito rápidos. Michele, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua fala, muito obrigada, ouvintes que estiveram aqui conosco, interagindo, mandando as suas mensagens. Obrigado àqueles que estão no Instagram nos assistindo ao vivo ou depois no reprise. Muito obrigada. Obrigada, Guinelo. Passo a palavra a você aí para se despedir dos ouvintes. Depois eu me despeço, depois a Michele. Vamos lá. Obrigado a todos, né? Obrigado a Sandra, obrigado a Michele, obrigado Kátia e todos os ouvintes, né, da Web Rádio ABC. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau. E estamos assim. Terminou o programa. Muito obrigada. Agradecemos a todos. Bom, vou deixar a Michele se despedir com as últimas palavras, depois eu falo tchau. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, às 14 horas, no Momento Você. Michele, você foi fantástica, né? Obrigada. Vocês são fantásticos. Deus um prazer abençoe. incrível
Foi um prazer incrível estar com vocês. Eu já conhecia a história da Sandra, mas eu não conhecia a história do Agnello. Foi incrível, também não conhecia a história da sua sogra. Foi incrível essa participação, foi melhor do que eu esperava. E de todos os ouvintes, né, que trouxeram. Eu esperava que vocês participassem mesmo, mas eu estou muito contente pela participação. Peço desculpas se a gente não conseguiu responder alguém, mas eu me disponibilizo a responder futuramente. Deus abençoe todos vocês e qualquer dúvida, estou à disposição. Você não pode passar o seu telefone? Passa o seu telefone lentamente, suas redes sociais, e depois você coloca no grupo da Web Rádio, por favor. Posso sim, eu vou colocar lá no Instagram o site, lá no WhatsApp, eu vou colocar o site, o Instagram e o telefone, mas o Instagram é @Michele, com 2 LY no final, .oncologia. Pode me chamar lá no direct, qualquer horário, que eu mesma vou responder todos vocês. Agradeço imensamente a participação e o convite.